Agora são 3h29. Vamos acionar a nossa reportagem no sul do país, porque olha, o frio voltou a predominar na região sul, sudeste, mas o sul acaba primeiro recebendo antes, né? Essas massas de ar polar, essas frentes frias, elas acabam chegando lá pelo sul do país. E, além disso, a gente ainda tem algumas preocupações também em relação aos altos volumes de chuva. Como é que tá a situação por aí, Juan Romero? Boa tarde. Fria situação por aqui, Michele. Boa tarde para você, para Larissa, para o Alexandre. Eu até cacei um cantinho aqui em que o sol aparece. Uma ótima tarde para vocês. Para ver se eu me esquento um pouco. Gente, a temperatura tá em 10 graus. Essa foi a maior temperatura do dia até então aqui em Porto Alegre. Costuma ser em alguns dias a temperatura mínima, hoje é a temperatura máxima. E, bom, julho mal começou e já trouxe então essa onda de frio que dá pra gente dizer que é a quarta do Brasil. No Rio Grande do Sul foram mais de 20 cidades com termômetros abaixo dos 0 grau. São José dos Ausentes, na Serra Gaúcha, foi aqui, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, marcou a menor temperatura até então, 5 graus e 3 décimos negativos. Outros institutos de medição também chegaram a obter temperaturas menores. Santana do Livramento teve alguns pontos em algumas estações meteorológicas que foi registrado 7 graus e 3 décimos negativos. Rosário do Sul, também naquela região mais para o sul, 6 graus e 6 décimos negativos. Câmara do Sul, que fica do ladinho de São José dos Ausentes, na Serra Gaúcha, teve a menor sensação térmica do estado. 15 graus abaixo de zero foi o que o pessoal sentiu por conta do vento. A temperatura ali estava em torno ali dos 3, 4 graus negativos. E aqui na capital gaúcha, os porto-alegrenses amanheceram com apenas 3 graus marcando nos termômetros. Isso é entre 7 e 8 horas da manhã, quase igualando a menor temperatura do ano. E o sofrimento foi maior para aquelas pessoas que ou já estavam trabalhando de madrugada, início da manhã, ou que recém estavam lutando contra o termômetro e se levantando, querendo ficar mais uns 15, 20 minutinhos da cama, mas teve gente que já estava na lida desde cedo. É o caso do motorista de aplicativo Gilson Moura dos Santos, um corajoso que conversou com a nossa repórter madrugadora também corajosa, Laura Tedesco, e eles bateram um papo, como é que é trabalhar nesse frio na rua, diretamente, né, lidando com o público. E ele cita que a sensação foi de realmente ser uma das manhãs mais frias aqui da capital gaúcha. Vamos ouvir o que o Gilson Moura dos Santos disse. Para mim está sendo a manhã mais fria do ano até agora, essa de hoje. E acordou cedinho pra... Eu tenho por hábito me acordar às 4h15 da manhã. Sair de casa às 5, 5h10 para enfrentar a luta, né? Daí a luta. E como é que tava o termômetro quando saiu de casa? Eu saí de casa com 4 graus. E se agasalhou bem? Bastante, senão não aguento o frio. As extremidades têm que ser bastante protegidas, né? Não tinha café, não tinha chimarrão que ajudasse a vencer essa temperatura super, super, super extrema. Julho já entrando com os 2 pés na porta, né, com esse frio intenso. Eu até tive que botar uma touca para reforçar, né, esse combate ao frio e esse casaco que está sempre me ajudando. Só que em Santa Catarina, estado vizinho, também teve muito frio. Pelo menos 20 cidades tiveram temperaturas abaixo do zero. Eu cito São Joaquim, Urupema, Urubici e Bom Jardim da Serra, que tiveram chuva congelada e temperaturas beirando ali os 5, quase 6 graus negativos. Até Criciúma, que fica em uma região que não é de serra, não muito elevada, marcou temperatura negativa, 1,5 grau negativo. E a previsão para os próximos dias é exatamente isso. Frio persistente, mas a boa notícia é de tempo seco, pelo menos aqui em Porto Alegre não chove desde o domingo. Mas segue o alerta laranja do INMET para o Rio Grande do Sul inteiro, Santa Catarina todo e para metade sul do Paraná. Tempos congelantes esses que vivemos por aqui, pessoal. Belo gorro, viu, Juan? E também fico alerta, né, para quem puder fazer doação ainda em tempo, porque a gente já tá na 4ª onda de frio, mas vai saber quantas mais teremos pela frente e poder ajudar também as pessoas a se agasalharem nesse frio danado em parte do país. Valeu, Juan.
E para você ver o tamanho desse país, né, que a gente vive. Ao mesmo tempo em que a gente enfrenta essa temperatura baixíssima no sul do país, aqui em São Paulo, a temperatura, para quem tá no Rio Grande do Sul, eles dão até risada da gente tremer com esses 15 graus. Mas hoje, agora tá 14, por 14 exemplo. Vai, lá tá graus. 10, Lá 4 tá 10. graus. Lá é o mais quente que eles vão enfrentar hoje. Imagina, em Belo Horizonte, gente. aqui pertinho de São Paulo, 26 graus agora a temperatura. Isso, que E loucura. aí você vai pro norte, nordeste, em Manaus, por exemplo, 31 graus nessa terça-feira. A gente achando que é só frio no país, não. Semana pra passada todos a os gostos. Isa, inclusive, né, participou com a gente aqui no lá áudio, de Belém. diretamente lá de Belém, do é. Pará, e assim, era um tapa atrás do outro na cara da sociedade friorenta, entendeu? Porque é aquele calorão, até demais, né, em alguns casos também não é bacana. Ela aparecia de cabelo preso, de regatinha, e eu e a Michelle aqui dentro do estúdio com a maior blusa que a gente tinha no guarda-roupa, né, Michelle? A gente tirando, né, com aquela blusinha que cheira de mofo. Eu fiquei até com frio, eu fiquei até me encolhi quando eu vi o Juan ali na rua. Ele que tá com um gorrinho, tava com uma blusa bem quente, parecia ser bem quente, né? Pelo que o Juan disse, eu até me encolhi aqui, deu frio só de pensar como é que tá a situação dele lá. É verdade.